Hoje nós vamos estudar um tema que é um tema até certo ponto polêmico, né? Educação da mediunidade. Por que polêmico? Porque hoje nós vamos dar um enfoque um pouco diferente, mas muito mais atual. Uma coisa que a gente encontra com muito mais facilidade. As dúvidas, né, que surgem tanto no meio espírita como na população de uma maneira geral. Então a gente vai dar um pouquinho de dor de cabeça em vocês, porque a gente vai misturar um pouco as coisas. No começo não, tá? O que é mediunidade, vocês vão me dizer. Vamos lá. O intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, ok. Aqui tem essa mesma coisa dita de um jeito bem diferente. Diferente não, com outras palavras. A mediunidade é a sensibilidade ao extrafísico. Em outras palavras, a mediunidade é a capacidade natural presente em todas as pessoas. Então aqui já vai dando algo mais, de atuar como condutor de energias que canaliza informações de um plano de existência mais sutil. Que plano seria esse? O espiritual para outro mais denso. Então aí já tem mais alguma coisa dessa definição de mediunidade. E uma coisa que a gente chama a atenção é aqui, presente em todas as pessoas. Então não diz assim, presente em todos os espíritas. Diz? Não. Então pode ser qualquer pessoa, qualquer religião que ela professe, se ela não professar nenhuma, qualquer local que ela frequente, então ela pode ter mediunidade. Então a gente sabe que a mediunidade, a criatura já nasce com ela. Então é uma condição orgânica. Então não adianta dizer eu não tenho mediunidade. Então Allan Kardec diz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a presença do mundo espiritual, por isso mesmo ele é médium. Mas aqueles médios propriamente ditos são aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, aqueles que sentem de uma forma mais intensa a presença do mundo espiritual e entram em contato com eles, né, de uma forma mais intensa. O termo médium refere-se a essa capacidade que todos temos, sem exceção, de captar vibrações, sejam elas espirituais, psíquicas, não físicas, que não são percebidas pelos olhos físicos, tá? Então, aquilo que é percebido pelos olhos físicos, né, ele não seria médium. E por não serem percebidas pelos olhos físicos, é que se configuram em um grande desafio para a humanidade, né? Porque as pessoas acreditam muito naquilo que estão vendo com os seus sentidos. Então, como não é percebido pelos sentidos físicos, então aquele médium de evidência, ele pode fechar o olho do jeito que ele fechar, ele vai ver do mesmo jeito. O de audiência, ele pode tampar os ouvidos com aqueles tampões mais fortes e ele vai continuar ouvindo do mesmo jeito. Então, não é com os órgãos físicos, né, que isso é realizado. Está entendido até aí? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Aí é onde está. A gente vai começar a mexer com a cabeça de vocês agora. Então, a gente tem alguns, eu botei entre aspas, sintomas, algumas manifestações que aquela pessoa pode ter algum grau mais pronunciado de mediunidade. E as pessoas, comumente,
elas só percebem aquela mediunidade problema. Então, não é só a mediunidade problema que vai ter manifestações. Tem a mediunidade equilibrada, e a gente vai ver mais para frente, que também apresenta algumas manifestações e às vezes as pessoas nem percebem isso. Mas o problema, porque é um problema, né? Então o problema já mexe muito mais com a gente. E aqui a gente já vai dizendo, quando você está em desequilíbrio e não encontrou o seu propósito de vida, aí você pode apresentar as manifestações da mediunidade problema. Então a gente vai explicar um pouco melhor isso aqui. No finalzinho a gente vai repetir, no final dessas manifestações da mediunidade problema. São várias coisas, aí vocês vão dizer, puxa vida, ou eu estou doido, ou estou para ficar, ou o negócio está meio complicado para o meu lado. E a gente sabe que fica muitas vezes extremamente difícil. Eva, que é psicóloga, ela sabe muito bem que é muito difícil, muitas vezes, você diferenciar aquilo que é orgânico, aquilo que é físico, aquilo que é distúrbio psíquico, emocional, de uma manifestação mediúnica desequilibrada. Então, assim, é ou não é, Eva? Então, é uma coisa séria você saber fazer essa diferença. Por exemplo, mal-estar próximo a algumas pessoas específicas, mesmo que não a conheçam. Então, certo mal-estar que você sente. Isso é simples, né? Isso muitas vezes a gente sente isso, se afasta um pouquinho, que as energias não estão combinando lá muito bem. Mas isso aqui é uma coisa interessante, porque esse mal-estar que você está sentindo, a nossa interpretação geralmente é esta. Bom, eu não estou me sentindo bem junto de André hoje. Está um negócio meio estranho, não está legal. Eu acho que André não está legal. Eu acho que André está meio carregado. Só que, na verdade, André está muito bem, obrigado. Ele se preparou para vir cantar aqui para nós, trouxe até músicas novas. Quem está desequilibrado é quem está se sentindo mal junto de André. Então, é a diferença de energia que dá o mal-estar. Então, se você chega num canto e diz, esse lugar aqui está carregado. Quem está carregado pode ser você. Não necessariamente o outro. Então, isso é uma coisa a se pensar, minha gente. Mas vamos lá, tem muita coisa. Inquietação sem motivo. Transtornos de humor sem causa aparente e bipolaridade constantes. Uma hora você está de um jeito, está eufórico, está bem, está cantando, está conversando, está toda arrumada, toda pintada de batom. E outra hora está toda largada com a roupa não muito adequada e lá para baixo, depressiva. Então, essa bipolaridade constante é uma das manifestações. Antipatias injustificáveis. Eu estou dizendo que pode se misturar com outras coisas. Né? Todos eles. Alterações repentinas de estados de personalidade sem causa aparente. Veja bem, uma pessoa que esteja com tudo isso é uma pessoa chata, né? É uma pessoa que você ficar junto dela é meio complicado, né? Mas tem mais coisa. Vazio. Aí são sensações mais íntimas. Vazio no peito e sentimento de angústia e um sentimento já se aproximando
da depressão. A coisa já está ficando mais complicada. Então, aí já não é o externo, não é o que ela está exteriorizando, se ela está guardando com ela. Não está bem. Agitação, hiperatividade e animosidade desproporcionais para situações comuns. Então, são pessoas que têm o pavio, bem curtinho. Explode como uma coisa que normalmente não era para explodir. Essa pessoa não está bem. Raiva, estresse e chateação desproporcionais para situações também comuns. Então, são pessoas que realmente... Agora, isso, minha gente, vamos frisar. As pessoas que estão desse jeito, necessariamente, não são pessoas que estão com manifestações inequívocas de uma mediunidade em desequilíbrio. Então, a gente tem que frisar isso, porque senão vai ficar aquela coisa bem generalizada e não é. Transtornos do sono. Então, ou dorme muito ou dorme pouco. Transtornos de ansiedade. Então, fica naquela ansiedade o tempo todo. Pensamentos, você já vai complicando, autodestrutivos. Então, são pessoas que são prejudiciais a elas próprias, né? E até chegando a ideias de suicídio. Bloqueio mental e criativo. Então, fecha a mente e não consegue fazer mais nada. Desmaios sem causa aparente. Desmaio sem causa aparente pode ser mil coisas. Desde um desmaio de verdade até uma crise histérica. Olha, quando eu estou de plantão que dizem assim, corre que chegou uma moça desmaiada. Eu já nem vou correndo tanto. Primeiro eu não posso correr, mas eu já nem vou tão rápido, né? Porque eu acho assim, que são dois extremos. Ou é uma coisa bem séria, tá? É uma crise convulsiva, é uma coisa... Até a crise convulsiva muitas vezes é uma crise histérica. E você fica, na grande maioria das vezes, simplesmente uma histeria. Você chega junto, está desmaiada com o olho batendo. Aí você olha, eu sei que você não está... Manda sair logo todo mundo, né, Eva? E manda sair todo mundo, porque o histérico quer plateia, né? E você bate assim e olha, você tem que abre o olho, eu sei que você está acordado e tal e tal. Então tem umas técnicas que a gente faz que o paciente acaba realmente acordando. Tem uns exemplos para contar, mas nem dá tempo e também eu não vou contar aqui para o mundo todo, né? Dores sem causa aparente, aí o distúrbio do sono, a insônia, fobias emocionais das mais variadas formas, medo. Pode ser transtorno do pânico? Pode, mas pode ser medo daquilo que está acontecendo ao seu redor. E ela não está vendo, mas está sentindo. Inquietação e falta de saciedade emocional. Perturbações espirituais de sensações de vultos e vozes que causam desconforto. Aí já está num grau bem mais adiantado. Veja bem, olha o que está escrito aqui. A mediunidade em si não é a causa de todos esses distúrbios. É a consequência que está mostrando que você esqueceu-se que tem um propósito de evoluir e viver sendo
o que nasceu para ser. Tá? Então, você está vivendo ao léu. Você esqueceu que veio para cá para evoluir. E se você está com aquelas manifestações, e algumas delas são manifestações de mediunidade em desequilíbrio, é porque você esqueceu de fazer a tarefa a que veio fazer. E qual é a nossa tarefa? A gente reencarna para quê? Para evoluir. Então, se eu não estou fazendo esforço para evoluir, se pelo contrário, eu estou fazendo as coisas todas erradas, eu estou fazendo as coisas erradas dentro de casa, com a minha família, de dentro de casa, com a minha família maior, no local, na agremiação que eu frequento, onde eu chego, eu arrumo confusão. No trabalho, eu passo por cima de todo mundo para poder chegar ao canto que eu acho que eu mereço. Então, você está fazendo tudo errado. Então, você não espere, né, que as coisas fiquem tranquilas com relação a você. Se você vive 24 horas pensando em como vai fazer para ganhar mais dinheiro, ou então como é que você vai fazer para não roubar o dinheiro que você já tem, então você não está bem. Se você vive 24 horas só pensando em sexo, sexo na sua cabeça, das mais variadas formas, você não está bem. Então, o que é que você vai trazer para junto de você? Equilíbrio ou desequilíbrio? É óbvio. Equilíbrio ou desequilíbrio? Desequilíbrio. Então a gente vai chamar para ele o desequilíbrio, né? Isso é óbvio, isso é claro. Tá? Mas existe também aquelas pessoas que têm uma mediunidade equilibrada. E ninguém presta atenção a isso. Quer ver? Vocês vão ver. Intuição aflorada. Daquela pessoa que intui as coisas que vão acontecer e que muitas vezes faz com que elas tomem decisões acertadas, faz com que elas orientem algumas pessoas que lhe procuram a tomar essas decisões acertadas. Ela está em equilíbrio. Sonhos reveladores também. Isso aí já é um outro campo que a gente não vai entrar muito, que já vai entrar nos sonhos, né? Compaixão com o sentimento alheio, daquele que se compadece do sofrimento das outras pessoas. E nesse compadecimento, nessa compaixão, procura ajudar a essa outra pessoa. Aquela pessoa que muitas vezes sente alguns aromas, né, bem interessantes, cheiro de jasmins, de flores, né? Então sentem esses odores, esses aromas bem agradáveis, diferente do que muitas pessoas em desequilíbrio sentem aromas desagradáveis. Presenças, ela enxerga, sente ou pressente a presença ou vultos que aparecem e desaparecem num piscar de olhos. E não tem medo disso. Isso não lhe causa nenhum problema. Então ela percebe que tem gente, porque tem gente do nosso lado, aí tem gente, será que tem algum espírito por aqui? Onde você estiver, espíritos também estarão. Né? Tem muito mais desencarnado do que encarnado. Então tem gente que morre de medo de espírito. Se está num lugar que tem um espírito, não sabe ela que está rodeada. E está sentindo a interferência deles o tempo todo na sua vida. Né? Eles interferem na nossa vida muito mais do que o que a gente possa, né, imaginar. Mas aqui até vem
aparece, desaparece, e a pessoa nem tem susto, nem tem medo, porque sabe que são coisas normais, corriqueiras. Competência para falar em assuntos. Você está falando sobre um assunto que nunca estudou e sabe com clareza e fluência falar sobre ele. Fala com uma competência elevada acima dos demais, sem nem mesmo saber por quê. Essa é interessante. Então, está em sintonia com quem? Se uma pessoa está com a mediunidade equilibrada, ela está assim, em sintonia com os bons espíritos, que usam essa criatura muitas vezes para auxiliar aquelas outras que estão ao seu redor. Né? Percebe as coincidências, que são as sincronicidades, né? Percebe melhor do que as outras pessoas e não estão muito preocupadas com isso aí, porque sabem que isso existe. Né? É aquela questão de você, de repente, lembrar de uma pessoa que faz tempo que você não viu e daí a pouco o telefone toca e é aquela pessoa. Ou você vai na rua e se lembra de uma determinada pessoa, mas na frente você encontra, né, com aquela pessoa. E outros exemplos diferentes desses. É aquela pessoa chamada de ombro amigo. Então, ela realmente está ali e auxilia todo mundo. Então, no trabalho, quando alguém tem um problema, certinho vai conversar com ela. Então, ela é aquela pessoa que tem sempre uma palavra de estímulo, uma palavra que vai auxiliar aquela pessoa a sair daquele problema. Lógico que ela não vai sair resolvendo o problema de todo mundo, né? Isso é óbvio. Mas vai pelo menos fazer com que aquela pessoa veja aquele problema de um outro ângulo, que ela não estava nem enxergando. E a pessoa sai bem mais tranquila, porque conversou com aquela pessoa. É uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de perdoar. Então, ela não se melindra com muita facilidade. Porque tem gente que, se você olhar assim com a cara mais feia, já está ali fazendo um auê maior do mundo. Não. Então, a pessoa que está equilibrada não se incomoda com isso e não se sente ofendido com muita facilidade. Não é nem um Gandhi, não, né? Gandhi disse que não se sentia ofendido. Como é? Não precisava perdoar porque ele não se sentia ofendido. Não precisa ser Gandhi, não. Bom, essa pessoa, ela sente, né, quando as pessoas, ela sabe fazer, inclusive essa distinção que a gente falou anteriormente, que quando é que o ambiente está com as energias negativas. Então, ela sente, porque ela está sempre com energias positivas. Então, ela sabe que quando está sentindo a diferença, ali aquelas energias são negativas. E ela pode até carregar essas energias negativas, porque ela vai saber liberar essas energias negativas. Então, muitas vezes, a espiritualidade permite que uma entidade que esteja com uma criatura provocando um sofrimento muito grande, venha com aquela ali que está equilibrada. Porque mais na frente, aquilo ali, ela vai ser atendida, vai ser liberada. Mudança de hábitos para melhor. Então, é uma criatura que está sempre melhorando. Melhorando a sua alimentação, melhorando com o seu corpo físico, com o seu corpo mental, se afasta de pessoas, né, que não combinam mais com ela, né, e por aí vai. Ela vai mudando o seu estilo de vida, mudando para melhor. E mudança também do ciclo de amizades. Tá? Ela vai conseguindo descobrir que algumas amizades antigas não têm muito a ver com ela e acaba, né, pegando amizades novas que têm mais a ver com ela naquele momento. Ela não mudou? Então, realmente, ela vai mudar também aquele tipo de amizade que às vezes não era tão saudável. Até aí, tudo bem?
Entenderam direitinho? Então, viram que essas manifestações mediúnicas, elas podem vir de uma forma desequilibrada, porque aquela criatura ainda não fez o dever de casa. Então, ela não conseguiu ainda evoluir, não conseguiu nem pensar nessa possibilidade. E vimos também as manifestações naquelas criaturas que já conseguiram isso e a mudança que elas fizeram nelas mesmas, o que foi que operou, as mudanças que elas operaram na sua própria vida. Tá? Aí aqui vem uma pergunta que todo mundo faz, né? Eu sou médium? Eu nunca vi uma varinha de condão que tocasse ali, como é teu nome? Catarina, e dissesse, Catarina é média, é médio, o teu. Zirlene não é. Ele é. Eva não é. André é. Eita, que varinha sabida, né? Mas tem muitos médiums que acham que podem fazer isso. E olha para o outro e diz, você é médium. E você tem que desenvolver a sua mediunidade. Senão você não vai ficar equilibrado, não. Hein? O mediômetro. Corra desses mediômetros, né? Porque realmente não tem, olha aí, nenhum sinal físico existe que possa dizer que esta ou aquela pessoa é um médium ostensivo. Por que que não pode dizer? Lembra o que a gente falou? Aquelas manifestações da mediunidade desequilibrada não pode ser outras coisas? Não pode ser doenças psicossomáticas, não pode ser doenças emocionais, não pode ser psicoses. Olha, quem me diz que se um paciente, uma pessoa, lá vou eu com um paciente, que uma pessoa está vendo espíritos, ela diz que está vendo espíritos, e me garante que ela está vendo espíritos ou ela está tendo alucinações? Então não há como você, com essa mágica, dizer, ninguém veio marcado para isto. É um dom natural que vem com a pessoa, pela escolha que esta pessoa fez na espiritualidade. Tá? A gente sabe disso. É que vem com essa faculdade mediúnica para que, através dela, possa fazer o bem, e fazendo o bem, ela vai simplesmente tirando, pagando os seus, resgatando os seus débitos. Muito bem. Alguns sintomas indicam que a pessoa pode ter a mediunidade, como a gente falou. Mas, na verdade, nenhum destes fenômenos podem dizer claramente que a pessoa pode ser um médium ostensivo. Como descobrir, então? Somente com o estudo e a prática da mediunidade. Então, o estudo, onde vai ter conhecimento de toda a mediunidade, e depois a prática. Só vai saber se praticar. E eu tenho que correr, viu, Eva? Bom, aí a gente chegou. Agora que a gente chegou. Em que consiste a educação da mediunidade? Em duas coisas muito simples. Primeiramente, o estudo, tá? O estudo da doutrina espírita, tanto é que vem primeiro o ESD, né? É o estudo da doutrina espírita e o estudo da mediunidade. Mas por que tem que estudar? Por quê, hein? Por que tem que estudar? Esclarecer com estudo, mas esclarecer para quê? Para saber lidar com sua própria mediunidade. Então, você conhecer os fenômenos mediúnicos e, consequentemente, você entender o que é que está se passando. Tem gente que morre de medo, mas morre de medo porque desconhece.
Então, o desconhecido traz medo. Então, tem que conhecer para entender as coisas que estão acontecendo. Tem que entender a doutrina espírita, tem que conhecer a doutrina espírita. Se você vai conversar com os espíritos, você tem que conhecer a doutrina espírita. Se você vai utilizar a sua mediunidade, você tem que realmente saber tudo de mediunidade. Não é mais ou menos não, hein? Tem que saber mesmo, tem que estudar. Um estudo da mediunidade é no mínimo de 2 a 3 anos, para que você realmente consiga, ficar no ponto para poder você exercer de uma forma equilibrada a sua mediunidade. E a outra coisa, tão importante quanto, ou até mais importante do que estudar, é você fazer a sua educação individual. Então, é o médium começar a mudar. Minha gente, não tem mágica, não. Ou a criatura muda, ou não vai nada para frente. Então, tem que mudar. E como é que é essa mudança? Primeiramente, é aquilo que a gente chama de autoconhecimento. Então, você vai se conhecer. Será que isso é fácil? Eu acho que é a parte mais difícil. Porque a gente é muito bonzinho com a gente mesmo, né? Então, a gente não encontra muitos defeitos. Mas, na verdade, esse autoconhecimento tem que ser uma coisa bem com a humildade no sentido real da palavra, reconhecendo aquilo que você já é e aprimorando isso aí, e reconhecendo aquilo que você não é, mas que você precisa ser. Então, isso aí é que é a educação individual do médium. Mas por que a gente incentiva tanto que é necessário que o médium mude, que o médium comece a pegar os vícios e tirar os vícios e aprimorar as suas virtudes? Por que isso? O que é que ele vai mudar para poder essa sua mediunidade passar de desequilibrada a equilibrada? Uma palavra. Se evangelize também. Mas o que é que ele vai mudar com os espíritos? Opa, chegou lá. A sintonia. Então é isso que vai acontecer na hora que ele muda. Ele muda a sintonia. Se ele muda a sintonia, então quem está junto dele não vai mais se adaptar com aquela sintonia, vai-se embora e vai vir aqueles com a sintonia que ele está naquele momento. Aí muda. Aí muda. Ok? Muda tudo. Muda o ver, mudou. Às vezes, aquilo que pensa que é mediunidade não era mediunidade. Ó, uma coisa que eu esqueci de falar, falei só por alto, mas essas pessoas que estão com a mediunidade em desequilíbrio, então a gente não pode apenas afirmar que é mediunidade em desequilíbrio. Ela tem que fazer um tratamento duplo. Ela tem que fazer um tratamento espiritual numa casa de confiança e ela tem que fazer um tratamento médico, tá? Ela tem que fazer um tratamento com psiquiatra, um tratamento com psicólogo e o tratamento espiritual, seja lá onde for, mas que resolva essa situação. Mas é um conjunto, porque uma coisa pode levar a outra, Então tem que fazer o tratamento. Nada, olha, se você chegar numa casa espírita ou em qualquer outro local e disser assim, pare toda a medicação que está prescrita pelo psiquiatra, pode ir embora, porque ali está tudo errado. Porque não mandam parar. Com o tempo, quando vai equilibrando, aí o que é que vai acontecer?
automaticamente o médico vai diminuindo dose, depois tirando medicamentos, às vezes já fica até sem medicamento, né? Bom, mas para terminar, uma coisa que muita gente se preocupa e diz, disseram que eu era médium, eu acho que eu sou médium mesmo, mas eu não quero trabalhar com a mediunidade não. Eu não quero participar de nenhum grupo mediúnico, eu não quero receber espírito, eu não quero psicografar, eu não quero ouvir, eu não quero ver. E aí? Ele pode ser obrigado a desenvolver essa sua mediunidade? Ele é obrigado a isso? Não. Ele tem o livre-arbítrio de escolher. Tem duas escolhas. Eu sempre digo que na vida tem mais de uma escolha, mas aqui a gente vai falar só de duas. Ele tem duas escolhas. Continuar do jeito que está. Então ele vai viver eternamente desequilibrado, vai viver nos hospitais, né? Vai se internar por várias vezes, vai se entupir de remédio e vai ficar ruim do mesmo jeito. Mas tem um outro lado. Ele pode desenvolver aquele lado dele de mudança individual. Então, se ele muda individualmente, ele vai mudar a sintonia, vão acabar as perturbações e ele pode ficar equilibrado onde quer que ele esteja. Ele vai ajudar as outras pessoas, ele vai fazer trabalhos filantrópicos, uma casa espírita, sem ser casa espírita, uma igreja católica, em qualquer lugar, em lugar nenhum. Mas quando ele consegue fazer essa mudança, ele vai passar a ser uma pessoa de bem. E uma pessoa de bem, ele está equilibrado em qualquer lugar onde ele esteja. Bom, então é errada a ideia de que a mediunidade é a causa de sofrimentos e desajustes das pessoas. Geralmente sofre-se por ignorância e por falta de cuidados com a vida no plano material. Então, gente toda desequilibrada, fazendo tudo errado, pensando só em dinheiro. Aqueles que quiserem dedicar-se à tarefa mediúnica deverão trabalhar para vencer suas imperfeições, que é aquilo que a gente falou, da mudança individual, além de ter que estudar a doutrina espírita com seriedade e disciplina. Um médium que não toma esses cuidados poderá permanecer sob a influência, né, dos espíritos maus. Mas aquele que realmente se modificar, aquele que mudar e que mudar os seus hábitos, ele pode ficar equilibrado e não precisar fazer aquilo que ele não quer, que é receber espírito, que é de psicografar, que é ver, que é ouvir. Isso ele pode derivar para outras coisas. Tem outros trabalhos dentro da casa espírita, se ele quiser ficar na casa espírita. Tem tanto trabalho a ser feito, né? Tem tantas campanhas que são realizadas dentro do centro espírita. E ele ali está se equilibrando, ele está ficando bem. Ele pode não estar dentro da casa espírita, mas pode estar num outro local e fazendo bem às pessoas e continuando equilibrado. Então, não é obrigado, mas se você não quiser desenvolver ou educar a sua mediunidade, você tem que pelo menos se educar, porque ao se educar, você se torna uma pessoa de bem e toda pessoa de bem, ela se encontra em equilíbrio. Muita paz.